Estamos em escatologia em tempos de crise, estamos no livro de Apocalipse, agora no capítulo 12. Já a série das trombetas ficaram para trás, estamos num intervalo entre os capítulos 12 ao 15, então é o 12, o 13, o 14, o 15. São os sinais do céu, mas também tem sinais na terra, então há muita coisa que vai acontecer agora. Nesses 4 capítulos tem muita informação. Todos têm a ver com história, Deus, igreja, perseguição, mostrando a vitória final do Senhor sobre seus inimigos. E ao mesmo tempo, vai ter a aparição oficial do anticristo e do falso profeta no capítulo 13 do Apocalipse. Certamente um dos capítulos mais aguardados pelas pessoas, eu não sei porquê, mas é assim mesmo. E esses capítulos 12 ao 15 servem como transição entre as trombetas e as taças da ira. Se você está lembrando a leitura das trombetas, são 3 ais. A quinta trombeta, a sexta trombeta são os primeiros 2 ais. Mas quando conclui o capítulo 11, não se fala do terceiro ai. Então, de uma maneira ou outra, os capítulos 12 ao 15 estão relacionados à sétima trombeta, que tem a ver justamente com esses ais. E também nos lembra da transição do capítulo 7 do livro do Apocalipse. As visões, então, estão unidas e assim é que devem ser interpretadas. De fato, o capítulo 12 conclui como uma introdução ao capítulo 13, lembrando que os livros da Bíblia, à exceção dos Salmos, possivelmente dos Cantares também, não foram escritos em capítulos. Isso foi uma divisão que foi feita justamente para facilitar nossa leitura, igual os versículos, mas também pode atrapalhar, porque pensamos que a leitura deve acabar num capítulo e comumente não acaba. O capítulo 12 e 13, na verdade, poderia ter sido tranquilamente um capítulo só, para entender a sequência. Porque esta história que vem agora, a história da mulher e do dragão, é verdade que nós não encerraremos a história hoje, ela vai concluir na próxima semana que vem. Ela serve, então, ela mantém a sequência com o capítulo 13. De fato, o capítulo 12 conclui quando você pega o capítulo 13, faça a leitura direta sem olhar os números do capítulo e versículo, e você percebe que há uma sequência, ela permanece. Então, é uma união, capítulo 12 e 13. Mas, enfim, então, vamos para o capítulo 12, com a mulher e o dragão. Aí vamos para os primeiros 2 versos. Nós vamos hoje responder perguntas. 3 perguntas sobre esse texto. Nós vamos interpretar quem é a mulher, quem é o dragão e quem é o filho. Versos 1 e 2. Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui é claro que os dispensacionalistas vão interpretar a mulher como Israel. E a perseguição que virá sobre ela seria na grande tribulação, o que para eles seria a interpretação do tempo de angústia para Jacó, principalmente para os dispensacionalistas históricos. Essa divisão de dispensacionalismo, pré-milenismo, pós-milenismo e tudo isso nós vamos falar depois, quando nós vamos chegar na parte do milênio. Aí eu vou dar um parêntese no capítulo 20 para explicar as teorias sobre o milênio. E aí nós vamos ter um tempinho para esclarecer essas dúvidas. Porém, algumas características desta mulher nos faz lembrar não tanto de Israel quanto da igreja. Aqui vamos então ver algumas características. A mulher vestida de sol nos fala justamente da glória do sol da justiça, que é Jesus, e do qual nós somos revestidos. Romanos fala isso, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso está no capítulo 13, verso 14 de Romanos. Em Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27, Paulo fala: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisteis. Em Colossenses, capítulo 3, versos 9 ao 10, Paulo escreve aos Colossenses: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós estamos vestidos de Jesus. Isso tem a ver com a justificação.
não é mais as nossas vestes. E nós lembramos do texto de Zacarias com Josué, quando Deus fala para Josué justamente de que essas vestes sejam trocadas e colocassem vestes limpas e justas. É a justificação de Deus. Deus nos justifica, Deus nos limpa, nos purifica e nos dá vestes de justiça. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo em nós. A lua, então, debaixo dos seus pés, mostra o domínio da igreja por causa da autoridade que o Senhor concedeu a ela. Uma autoridade que nós temos que é delegada pelo Senhor, não para fazer a nossa vontade, mas na verdade para fazer a vontade do Senhor, para viver essa grande comissão no poder do Espírito Santo. Lembramos de Mateus 28, Lucas 24, Atos capítulo 1. A coroa de 2 estrelas também mostra a glória da igreja, o fundamento do ensino dado pelos 12 apóstolos e os profetas. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Lembramos também da Nova Jerusalém, como ela vai ter 12 fundamentos e 12 portas. Os fundamentos e as portas representam tanto as tribos de Israel quanto os apóstolos. Por quê? Porque igreja, nós não podemos pensar em igreja no termo somente do Novo Testamento. Israel faz parte da igreja, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. A gravidez da igreja se entende pelo texto de Paulo aos Gálatas. Quando fala que ela está grávida e vai dar à luz, que está no verso 2, aí nós temos que entender uma coisa. É claro que aqui, na hora, nós temos que pensar que essa criança, é lógico que é Jesus, não? No verso 5 vai falar isso. Mas como é que a igreja vai dar à luz Jesus? Não é? Essa seria uma boa pergunta. Mas aí nós temos que entender isso no contexto de Gálatas, capítulo 4, verso 19, quando Paulo fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A igreja, então, é chamada para multiplicar a graça de Deus na vida das pessoas. A igreja é chamada para multiplicar a vida de Cristo nos corações. A igreja é chamada para que Jesus possa viver em cada coração, que o caráter de Jesus seja formado em cada um de nós. E o que Paulo fala é um nascer, é Cristo nascendo na vida das pessoas, é essa dor de parto, para que sejamos, como fala Paulo aos Efésios, segundo a imagem de Jesus, para sermos conforme a imagem de Jesus. Como Jesus é o nosso padrão de vida e nós, então, como filhos de Deus, aprendemos com Jesus e ele se transforma no nosso modelo. Então, nós somos formados como... E a igreja, então, a igreja, inclusive a igreja local, se transforma numa grande sala de parto, onde todos nós estamos nesse processo em que Cristo, então, é formado na nossa vida. Essa é a missão da igreja, levar Cristo, mas que cada cristão ele tem essa experiência de viver Cristo na plenitude no seu coração. Então, a igreja tem essa função de mostrar Cristo às pessoas, de mostrar Cristo na experiência da sua vida, seja no templo, seja nas casas, seja na rua, no trabalho, na escola, onde estiver. A igreja tem como missão justamente esse mostrar Cristo às pessoas. Nós somos chamados a isso, mostrar Jesus às pessoas. Essa mulher é a igreja. Vamos para o dragão, versos 3 ao 4. Esse dragão é o mesmo dragão que vai aparecer no capítulo 13. Quer dizer, a interpretação do dragão no capítulo 12 vai se manter no capítulo 13 do Apocalipse. Por isso que eu falo da sequência dos fatos. De fato, sempre que aparecer o dragão no Apocalipse daqui em diante, é esta aqui. A interpretação é esta, é a sequência interpretativa do texto. Versos 3 e 4 do capítulo 12, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, 7 cabeças, 7 diademas, cada cabeça uma diadema. Okay? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O dragão, é claro, é um ser mitológico. Até agora ninguém viu um dragão, eu não vi, nem eu não vi também, nem que eu tenha viajado pelo mundo, mas
nós sabemos que dragões não existem, embora tenha o dragão de Komodo, mas o dragão de Komodo é um grande lagarto, um gigante assim. Enfim, mas ele representa um poder real. O dragão sendo mesmo assim uma figura de linguagem, mas você sabe que Apocalipse está cheio de figuras de linguagem. Nós já, nas taças, não, nas trombetas e nos celos, nós já vemos aquelas carruagens com os cavalos e tudo aquilo. Então você já sabe que essas figuras de linguagem representam seres reais. E aqui, então, está representando um ser com uma capacidade de destruição e de poder poderoso. Nós não podemos negar isso. O tamanho do dragão nos mostra que não é um ser fácil de ser vencido. A cor vermelha nos lembra o segundo cavalo, o segundo selo que representa o sangue derramado, esse caráter homicida. E aí nós lembramos as palavras de Jesus, não? Daquele homicida, que homicida desde o começo. E é claro que já aqui nesta altura nós já sabemos que o dragão é Satanás. As cabeças e chifres nos mostram a particularidade desse dragão. Vamos lá. 7 cabeças. É uma representação assim barata, não? Assim feia, dos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Tentando recriar essa onipresença do Senhor. Mas também, por outro lado, se nós vemos o capítulo 7 de Daniel, os primeiros 8 versos, nós lembramos que ali estão as quatro bestas, os 4 animais. E ali, numa leitura rápida, podemos contar as cabeças dos animais. A primeira besta, que é o primeiro poder, que é a Babilônia, uma cabeça. A segunda, o urso, a Pérsia, uma cabeça. Já vão 2, não é? A terceira, o leopardo, o império macedônico, 4 cabeças. Aí dá 6 cabeças. E a última besta final vai ter uma cabeça. Total, 1 mais 4 mais 1, 7 cabeças. Ok? Então, o que representa isso? Ele representa todo o poder político e econômico do mundo. E é claro que Satanás é chamado como o príncipe deste mundo. O próprio Jesus chamou ele assim. Então, o dragão concentra todo o poder político do mundo. Ali depois, nós vemos que ela também tem 10 chifres. E na Bíblia, o chifre é uma característica do poder, também de autoridade, de força. Em Daniel capítulo 7, vemos que a última besta tinha também 10 chifres, igual que o dragão aqui neste caso. Daniel 7,7 fala, não? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Representa a plenitude do poder dos homens. O dragão governa então um sistema político, o dragão governa um sistema econômico do mundo, sem importar a ideologia. Não tem ideologia, um sistema de governo que não esteja contaminado pelo pecado. E ao mesmo tempo nós também entendemos que Satanás, por causa de ser o príncipe deste mundo e por causa do homem viver no seu pecado, o homem tem dado a Satanás esse domínio sobre os corações das pessoas que não o conhecem. De fato, Satanás Satanás e os demônios, é claro, Satanás não é onipresente. Quando se fala de Satanás, se fala de todo. Satanás e os demônios, eles são os grandes perturbadores, impedindo que as pessoas conheçam o Evangelho. Eles fazem esse trabalho de botar coisas assim, de ocultar com um véu o entendimento das pessoas. É um trabalho assim que tem a ver, começando pelo pecado. O pecado impede que a pessoa conheça o Evangelho. A carne impede, ela não quer, não deseja, Romanos capítulo 8. Mas ao mesmo tempo, Satanás também, ele coloca um véu nos olhos das pessoas para que não consigam enxergar o Evangelho. Então, e justamente o sistema hoje, ele é totalmente anticristão. O sistema como um todo, o mundo como um todo, ele é totalmente anticristão. As 7 diademas, os diademas então são as joias da coroa. E nós temos que lembrar que o dragão tem 7 diademas, não é? Voto número 7, esse desejo de ser como Deus. Lembra Gênesis capítulo 3, não é?
Mas em Apocalipse 19, quando se descreve Jesus, ele fala assim no verso 12, Apocalipse 19, 12, que os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Muitos. Um dragão pode ter 7, mas Jesus tem muitos. Por quê? Porque o resplendor, magnificência, ele deseja ser como Deus, mas não consegue. Só o poder e a glória e a magnificência pertencem ao nosso Deus. Então o dragão tenta, de uma forma muito triste, se parecer com Deus, mas todos os seus esforços ficam em vão. É uma cópia barata. Ele tenta replicar o domínio e poder do Senhor sobre seus corações, mas não consegue. Por quê? Porque o dragão é criatura, ele não é Deus, ele não é criador, ele não é soberano, ele não é Senhor. Mesmo que o dragão tenha seu reino, seu sistema de valores, não tem como se comparar com o reino do nosso Senhor. O dragão procura uma glória que mesmo possa ser uma aparência de piedade, porque são 7 diademas, ela não se compara com a glória do Cordeiro de Deus. O dragão viverá então uma aparência de piedade. E aqui é uma questão muito interessante, porque o mundo pode, inclusive, dar uma aparência de piedade. Nós vemos isso hoje com uma volta dentro do sistema do mundo, dentro das pessoas do mundo, há um desejo de voltar ao conservadorismo. Isso é muito isso por um lado é bom, é claro que é bom, não? Lógico, não? Como cristãos, mas por outro lado é perigoso, porque coloca a esperança do cristão no sistema e não em Deus. Então também tem uma armadilha satânica nesse ponto. Eu não estou falando que não seja bom, entenda isso. É bom, é claro que a sociedade vive uma sociedade conservadora, que quem não deseja isso como cristãos, mas o fundamento deve ser Deus e a sua palavra, e não simplesmente o conservadorismo per se. Ok? Porque essa aparência de piedade vai fazer que muitos se desviem da fé, achando que o propósito da vida é o conservadorismo e não é o evangelho. Então, verso 4 vai falar que essa cauda, a cauda do dragão, que todo dragão tem cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. O dragão não estava sozinho. Ele arrastou, empurrou a terça parte das estrelas. O que, quando nós vemos, então, no verso 7 do capítulo 12, aí mesmo no verso 7, fala que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, essa terça parte das estrelas, é claro que são anjos. Isso quer dizer que 1/3 dos anjos estão com Satanás? Não sei, porque é a única vez que fala isso na Bíblia, então não dá como estabelecer um número e dizer, não, 1/3 dos anjos são demônios. Não, eu não vou dizer isso. Isso é uma coisa que nós saberemos da glória, mas é um número significativo. Mas isso, de qualquer maneira, é inferior que a metade. A missão do dragão não foi somente arrastar esse número de anjos, mas também matar o filho da mulher. Então veja o seguinte, por que o dragão não tentou matar a mulher? Por que tenta matar o filho? Não é? Porque a missão do dragão, a missão de Satanás, não é acabar com a igreja. Nós podemos até ficar pasmos, não, com isso. Mas, na verdade, a missão do dragão é evitar o testemunho da igreja. Vocês lembram nas cartas do Apocalipse, as igrejas, mesmo as igrejas mais fracas, no sentido de fé, doutrina, vida, eram igrejas de Jesus. E Jesus fala para essas igrejas para voltar a Ele. Mas veja como as igrejas permaneceram, elas não foram completamente destruídas. Nós temos, inclusive, nos países onde há forte perseguição e onde o Estado governa as igrejas, nós vemos que há igreja. Nem todas as igrejas, nem todos os templos cristãos pregam o evangelho, mas estão ali. Como? Porque Satanás não deseja destruir, acabar com o nome igreja, com o número de cristãos. Ele não se importa com isso, sempre que o testemunho da igreja seja fraco. Então, o que Satanás deseja justamente é aquilo que Faraó tentou fazer. Faraó não intentou no tempo em que Israel estava no Egito, antes do Êxodo. Faraó não queria destruir Israel. Faraó queria destruir com os meninos, com as crianças masculinas, para evitar descendência. O que Herodes então tentou fazer? Matou todas as crianças de Belém e aos arredores para acabar com Jesus.
Saulo queria acabar com a igreja. Mas pense por um momento a importância deste texto, inclusive para questões tão básicas como o testemunho da igreja. O desejo de Satanás é acabar com o testemunho da igreja. E a igreja, então, tem que entender que o mais importante para nós é justamente o testemunho de Jesus, a palavra de Deus, a vida de Deus. Porque preservar a igreja como instituição, ela vai permanecer. Agora, a igreja pode perder o sal, a igreja pode perder a sua função de luz. E mesmo ela estando em lugar alto, iluminando para todos, mostrando que tem culto e tudo, ela pode se perder. Por quê? Porque o poder do testemunho acabou. Então, o dragão terá como fim matar o filho e não a mulher. Se a igreja perde esse papel, Satanás terá vencido. Não importa se os templos estão abertos, se as vidas não são confrontadas pela palavra de Deus, Satanás terá vencido. Não haverá perseguição para uma igreja que vive de acordo com os padrões deste mundo. E ali Satanás também terá sua vitória. Então, o dragão persegue o filho da mulher. E aí nós temos que entrar, é claro, no filho da mulher. Apocalipse 12:5. Nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Alguns contrastes entre o dragão e o filho. Se o dragão busca seu domínio pela força, o menino já nasce para reinar. Se o dragão busca o poder mediante alianças, o menino recebe a autoridade da parte de Deus. Se o dragão procura uma glória efêmera, este menino está no trono de Deus. Não há como duvidar que essa criança é Jesus, o Filho de Deus. Então, a igreja, aqui nós temos que entender a igreja no sentido, como eu falei antes, no sentido completo. A igreja ao longo da história, o remanescente de Deus, Israel, igreja, a junção na história do povo de Deus. Aqui nós temos que falar de igreja como povo de Deus histórico. Deus sempre preservou seu povo, o remanescente. No Antigo Testamento, Deus preservou seu povo para o surgimento do Messias. E por isso que o povo de Israel sempre foi perseguido, e por isso que o povo de Israel sempre foi preservado pelo Senhor, para preservar, para preparar o mundo para a vinda do Messias. Por isso Deus escolheu Abraão, por isso Deus escolheu Isaac, Jacó, as tribos de Israel, a tribo de Judá, e por isso veio toda essa providência divina de preservar Israel até o fim. E no Novo Testamento, nós, igreja, estamos como testemunho do Messias e ao mesmo tempo alertar para a próxima vinda do Senhor. E por isso também a igreja é perseguida ao longo do tempo, por isso a igreja, pela providência de Deus, é preservada como testemunho às nações daquele que virá. Em ambos os casos, tanto no Antigo e no Novo Testamento, a igreja sofreu perseguição e luta ao longo da história. A igreja leva a mensagem profética do Evangelho. Ela é perseguida por causa do testemunho de Jesus. E isso será visto em detalhe um pouco mais na frente. No verso 6, fala que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. Volta aos 1260 dias, os 42 meses, os 3 anos e meio. Então o filho vai para o pai. Ok? Nós sabemos isso, é claro, não? Jesus pertence ao pai. A igreja vai para o deserto. O lugar da igreja, então, não é este mundo. Este mundo é hostil à igreja. E mesmo assim, Deus prepara um lugar para ela. Não um lugar de doçura. Deus leva a igreja para o deserto. O deserto é um lugar de privações e sofrimento. Caim, nós lembramos que Caim fundou a primeira cidade, no capítulo 4 de Gênesis. Ló, depois, quando se separa de Abraão, se aproximou de Sodoma, uma cidade onde todos eram pecadores e faziam mal perante Deus. Nós vemos isso no relato do próprio Gênesis. Porém, Hebreus 11, versos 8 e 10, fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eles peregrinaram habitando em tendas, no meio do tempo de Israel.
O tempo, então, no deserto, e depois vemos em Deuteronômio como Deus fala para o povo de Israel, que o levou para o deserto para prová-los, para que eles olhassem o seu coração, para testá-los. Então, esse tempo no deserto equivale ao todo o período da peregrinação da igreja. São os 1260 dias. O período das duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, verso 3. 1260 dias. Então, você não pode separar a Bíblia, você não pode separar os dias do Apocalipse e falar esta é uma coisa, esta é outra. É a mesma interpretação. Nesse período da peregrinação, nós temos que lembrar do Salmo 23, porque Deus guarda seu povo mesmo no vale de sombra da morte, mesmo nos lugares difíceis, é onde Deus prepara essa mesa na frente dos nossos adversários. Deus preserva a igreja do poder do dragão. É difícil, é duro, é deserto, mas há o cuidado da preservação de Deus no meio do seu povo. Por isso, parando até aqui, do verso 6, um detalhe que podemos ver é que a missão da igreja aparece, é mostrada neste texto. Somos chamados a multiplicar Cristo, que Jesus seja formado e manifesto publicamente em nós. Uma igreja que manifesta Cristo é uma igreja que procura a glória de Deus e, em consequência, se mostra menos no seu egoísmo e atitudes pecaminosas. Uma igreja que entende que está aqui para mostrar Cristo, ela luta para viver em santidade e justiça. Ela entende que Deus não está em função de nós. Deus não está para me abençoar, Deus não está para me dar, Deus não está para mim. Não, pelo contrário, eu estou para me doar, eu estou para me entregar, eu estou para dar a minha vida por Jesus. Essas igrejas são as igrejas que o inferno odeia. Uma igreja que dá testemunho, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que anda no poder do Espírito, são igrejas que Satanás odeia. E são igrejas que Deus preserva. Também podemos ver como Satanás usa o poder político e econômico do mundo contra a igreja. Lembra que eu falei que o mundo é completamente anticristão? Pois bem, os poderes deste mundo se levantam contra a igreja. O sentimento anticristão cresce principalmente aqui no Ocidente. Mas o interessante é que ele não é contra nós, é contra o nosso Senhor. Se a igreja se vender ao sistema, ela deixará de ser perseguida, mas perderá sua essência. Por isso devemos estar cientes de que o mundo nos aborrece, mesmo que não seja algo visível. Por último, vemos o domínio de Deus na história. Essa é a parte interessante. A igreja vem sofrendo perseguição ao longo do tempo e nós podemos contar isso desde Abel. O primeiro perseguido foi Abel. Até hoje. Mesmo assim, o remanescente permanece por causa da fidelidade de Deus. Deus é fiel e por isso a igreja é preservada. Nós estamos sofrendo adversidades, mas é claro, nós estamos no deserto e podemos ver, mesmo no deserto, o maná de Deus fluindo por misericórdia e graça sempre nas nossas vidas. Não somos daqui, não somos deste mundo, por isso que nós não temos conforto, mas o nosso conforto virá do alto. E esta história não acabou. Aguarde que vem mais. Foi longo? Foi. Mas é que nós estamos apenas nos primeiros 6 versos do capítulo 12 e muita informação. Aguarde mais na próxima ocasião e por aqui acaba Escatologia em Tempos de Crise, esta mensagem. Mas esta mensagem, na verdade, o capítulo 12 continua. Aguarde que tem mais. Que Deus abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise.